O novo e luxuoso avião presidencial de Lula foi apresentado pelo comandante da Aeronáutica e o custo dele para os cofres públicos será ainda maior do que era esperado. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você qual será o valor e as adaptações que serão feitas para atender a todas as exigências de Lula e Janja. Vou mostrar uma série de pérolas de Janja nesses 2 últimos dias, mas antes eu preciso falar sobre essa matéria que saiu na manhã dessa sexta, feriado da Proclamação da República. Déficit da Previdência do setor público bate recorde de 6 trilhões de reais e pode disparar com STF. Veja como isso mostra o quanto o Brasil está indo cada vez mais rumo ao fundo do poço. Primeiro, esse valor equivale a 84% da dívida pública federal, que é de 7,1 trilhões de reais, só que isso não pode ser rolado com a emissão de títulos. Segundo, somente no governo federal essa despesa previdenciária saltou de 19,2% para 52% do total de gastos em pouco mais de 30 anos. Em compensação, o que a União tinha para usar livremente, que são os gastos discricionários, desabou de 33,7% para 3,1% do total. Terceiro, os investimentos especificamente recuaram de 16% para 2,2% do total de gastos. O que isso significa? Que o Brasil está caminhando rumo a um ponto em que o pagamento de impostos servirá apenas para bancar a previdência do setor público. Não haverá mais retorno em investimentos porque simplesmente não haverá mais dinheiro disponível para isso, a não ser que os impostos sejam consideravelmente ainda mais altos. E aí? O que será que é pior? Bom, enquanto tudo isso acontece, o presidente da República parece não estar muito preocupado. O novo e luxuoso avião presidencial exigido por Lula foi escolhido pelo comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, e apresentado ao governo federal. O custo dessa nova aeronave será ainda maior do que era esperado, 250 milhões de dólares. Convertendo para reais, na cotação do dólar no momento da gravação desse vídeo, que era de 5,80, isso representa 1 bilhão 450 milhões de reais do suado dinheiro do pagador de impostos brasileiro que será torrado para conceder a regalia exigida por Lula. Aqueles que acompanharam uma live que eu fiz há cerca de 15 dias devem se lembrar do dilema em que Lula estava naquele momento de ter que escolher entre um avião 0 quilômetros, que demoraria mais de 2 anos para ser entregue pela Airbus, ou seja, só depois do fim desse mandato, ou um avião seminovo, já usado por outra autoridade, que precisaria ser adaptado para as exigências de Lula, mas isso seria feito a tempo hábil para que ele pudesse desfrutar da nova aeronave em suas viagens. Mas agora, aparentemente, o comandante da Aeronáutica conseguiu prazos melhores para Lula. Estão na mesa 2 opções: um avião usado, fabricado em 2016, que já tem configurações semelhantes às exigidas por Lula e Janja e demoraria menos de 1 ano para ser totalmente adaptado e entregue, ou um avião novo, produzido sob encomenda, que demoraria cerca de 1 ano e meio. Lembrando que estão entre as exigências do casal presidencial maior autonomia para não ter que fazer escalas em viagens para os Estados Unidos e Europa, por exemplo, ter uma ampla sala de reuniões, gabinete de trabalho privado, internet de alta velocidade e um quarto de casal que tenha banheiro com chuveiro. E é preciso lembrar também que Lula já anunciou que serão comprados alguns aviões, pois, segundo ele, seus ministros também precisam viajar pelo país para entregar obras e fazer reuniões. Resta saber agora se Lula e Janja aceitarão um avião com cheiro de outras autoridades ou se eles fazem questão de esperar um pouco mais para receber um que ainda tenha os plásticos nos bancos. E por falar em Janja, a primeira-dama e organizadora do festival Aliança Global contra a Pobreza e a Fome, que ironicamente, em vez de usar o dinheiro dos patrocinadores para distribuir comida aos que estão passando fome, usará esse dinheiro para pagar um cachê simbólico de 30 mil reais para cada um dos artistas que se apresentarão. Essa mesma Janja disse em uma entrevista à CNN Brasil que é uma irresponsabilidade, nas palavras dela, com a vida do presidente da República fazer com que ele viaje em um avião com tantos problemas. A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Lula, eu estou falando do presidente do Brasil. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Pois é, responsabilidade pelo jeito é usar o dinheiro das estatais para pagar cachê de 30 mil reais para os artistas que não conseguem reunir 5 mil pessoas em seus shows. Aliás, o público do primeiro dia desse festival mostrou que, mesmo com uma expectativa que já era muito baixa, a realidade pode ser ainda pior. Mas a fala sobre a
irresponsabilidade não foi a única pérola de Janja nessa entrevista à CNN Brasil. Ela ainda afirmou que as pessoas precisam entender que ela é a voz de milhares de mulheres. Eu acho que quando eu ligo para um ministro, talvez não seja só a Janja falando. Talvez, por exemplo, na questão da cocção limpa, talvez eu esteja, sabe, sendo a voz de milhares de mulheres. É isso que as pessoas precisam entender. Pelo jeito, ela realmente acha que é uma heroína da nação. Só que o engraçado é que essas milhares de mulheres somem quando, por exemplo, é realizado um festival organizado pela própria Janja, com 30 atrações de entrada gratuita. Bom, vai ver, essas milhares de mulheres representadas por ela são como 60 milhões de eleitores de Lula. Mas as pérolas de Janja que eu tenho para mostrar neste vídeo ainda não acabaram, porque além da entrevista à CNN, ela ainda presenteou o mundo todo com um discurso, ou melhor, uma fala em nome de milhares de mulheres, na abertura do G20 Social na noite dessa quinta-feira. Ela aproveitou a ocasião para atacar o governo argentino por ter se recusado a assinar a resolução do famoso Grupo de Trabalho do Empoderamento do G20. Eu tenho muito orgulho de o Brasil ter sido pioneiro, né, nesse grupo, e eu tenho certeza que ele vai seguir adiante, porque a voz das mulheres, enfim, como disse a nossa companheira Nandini da Índia, a voz das mulheres precisa ser ouvida, a nossa voz precisa ser ouvida, e o GT de Empoderamento saiu com uma resolução muito forte, muito potente. Infelizmente, tivemos um país que foi a Argentina que, por questões, enfim, não assinou a resolução porque tinha lá no começo da resolução igualdade de gênero. E, para mim, eu não consigo conceber que hoje a gente possa pensar um mundo daqui para frente sem termos igualdade de gênero. Então, onde a nossa voz seja forte e potente, então eu não consigo pensar esse mundo, então eu não consigo pensar algum país que ainda não se negue a assinar uma declaração dessa, mas enfim. Mas a gente chegou a uma resolução no grupo de mulheres, no GT de Empoderamento das Mulheres, muito forte, muito potente. Enfim. Será que era por conta da igualdade de gênero ou será que era por conta da pura militância de esquerda escancarada no documento que fez o governo argentino não assinar? Bom, pelo menos dá para entender a implicância que Janja deve ter contra Javier Milei. Além da divergência ideológica entre eles, deve ser muito difícil para ela ver que, enquanto ela e o marido, que dizem combater a fome e a pobreza, exigem um novo e luxuoso avião presidencial bancado pelo dinheiro do povo do seu país, o presidente vizinho viaja frequentemente na classe econômica de voos comerciais. Um grande abraço e até a próxima.